Olá, estudantes. Nós estávamos fazendo a segunda parte do texto do professor Luiz Alberto, quando a minha câmera acabou a bateria e eu tive que recarregar. E vamos continuar a discussão que ele traz no texto, no seu final da segunda parte e o início da terceira parte. Aqui eu gostaria de destacar, e eu gostaria que vocês fizessem uma leitura minuciosa deste texto, porque ele é muito interessante, mas os três teóricos que ele destaca, canadenses, que além do Maurice Tardif, que eu mostrei o livro para vocês aqui, do Claude Lassard e do Louise Layarce, eles são canadenses que todos têm um histórico de estudo na percepção da formação e da aprendizagem do docente. Eles são da universidade, estudaram em sua maioria aqui na Universidade de Toronto e trabalham na Universidade de Montreal, na província de Quebec. E aí o trabalho deles, eu vou destacar aqui as principais questões que são colocadas no texto e que são discutidas hoje em termos de formação. Então, esses teóricos citados vão dizer do processo de aprendizagem docente. Então, eles vão destacar pelo menos três questões importantes. A primeira é que as situações vivenciadas na sala de aula com os nossos alunos devem ser objeto de reflexão e de avaliação para que possamos refazer e reconstruir e dar sentido à nossa prática. Então, eles dizem então nesse sentido, por exemplo, você pensa em focar a sua discussão sobre os saberes da prática, este é um ponto importante. A segunda questão que eles destacam é que a ação docente exige uma observação constante, uma avaliação, exige flexibilidade, criatividade e competência. E uma terceira destaque que eles colocam é que a gente precisa ressignificar a prática, que quer dizer ter um espírito curioso e inquieto diante da capacidade de avaliar o nosso desempenho em nossas ações, o que não é fácil. Então, esse é o processo de aprendizagem docente que eles destacam. Depois, eles vão falar desse professor investigador ou professor reflexivo, que eu vou lembrar novamente dos livros que eu coloquei para vocês na segunda parte, que estão colocados nesses principais livros aqui que eu recomendo de ler, que é o Professor Reflexivo, Profissional Reflexivo, de John Donald Shaw, e Os Saberes Docentes, Formação Profissional, de Maurice Tardif, que são uma referência de obras para nós. Então, eles vão destacar, no caso aqui, o professor investigador ou profissional reflexivo. Então, vários são os pesquisadores e estudiosos da profissão docente que propõem a formação do professor na perspectiva de um professor investigativo ou profissional reflexivo. Ou seja, o profissional como deve desempenhar este papel cada vez mais ativo no seu próprio trabalho, que é uma prática baseada na ação, reflexão, ação. Agora, é muito fácil dizer isso, o difícil é fazer isso, Então, o que significa a reflexão, ação, que é uma perspectiva colocada no livro do Donald Shaw, Significa uma investigação e uma autocrítica sistematizada, escrita, registrada, desenvolver uma atitude profissional que se baseia na curiosidade, que deseja compreender o mundo e seus acontecimentos vivenciados por meio da escola, ter persistência na mudança, ter um espírito crítico diante das questões que enfrenta e, na dúvida de suas próprias respostas e hipóteses, ele deve sempre perguntar e tentar encontrar uma solução. E os professores também têm que ser, então, nesse sentido, protagonistas das suas próprias ações. Então, há um entendimento, que na atualidade, os professores, para serem protagonistas da sua prática,
eles devem ser incentivados a serem agentes ativos nas políticas públicas, na escola e na sala de aula, mediadores e transformadores privilegiados das propostas de ensino. Ou seja, ser protagonista é muito delicado e é muito exigente, porque significa agir no âmbito pedagógico e político, porque só assim é possível mudar as propostas de ensino. Então, pensando num projeto político-pedagógico da escola. Aí, enfim, é importante dizer que esses teóricos que são levantados pelo professor Luiz Alberto e colocados nos livros que eu citei por outros teóricos, vão fazer um destaque da educação por décadas, né? A partir da década de 60 e 70, e vai focalizando essas décadas das mudanças que foram feitas a partir da formação docente. Então vamos pensar a década de 60 e 70. O que eles falam? Eles falam que a ação dos professores, né, era determinada extremamente por técnicos das políticas públicas, ou seja, elas eram ações prescritivas. Então os professores o trabalho do professor era determinado previamente por um planejamento de técnicos e políticas de educação por prescrições curriculares. Então, nesse sentido, o professor não era agente da sua ação. Então, o professor Antônio Novo, que é um português que também estuda vidas de professor, a profissão docente, ele destaca, né, pesquisando vários estudos no campo da profissão docente, e afirma que nos anos 1960 os professores eram ignorados, parecendo não ter existência própria como fator determinante na dinâmica educativa. Então, nós não éramos absolutamente nada, né, da perspectiva política e pedagógica. Nos anos 70, caracterizou-se por ser uma fase em que os professores foram esmagados sob o peso da acusação de contribuir para a reprodução das desigualdades. Então, nos anos 60, as perspectivas sociológicas vão denunciar, por meio da própria teoria das reproduções, né, que muito influenciou o trabalho docente no Brasil, que toda essa perspectiva reprodutiva tinha a ver com o papel do professor. E aí vocês vão estar pensando como isso realmente, quem percorreu esse percurso, foi nos formando como professor. A década de 80 e a década de 90, surge com força total a ideia do professor como protagonista principal, né, da prática, que reinterpreta, que pode recriar, que subverte e que faz a mediação entre as decisões externas e a sala de aula. Então aqui a gente já vai ter uma mudança na perspectiva desse professor com possibilidade de intervenção. Então nos anos 80, né, a gente teve uma década na qual se multiplicaram as instâncias de controle dos professores e, em paralelo, houve o desenvolvimento de práticas institucionais de avaliação, na perspectiva de estudos feitos por Antônio Novo. Ao mesmo tempo que então você tem perspectivas de controle, os professores resistem a esse controle e vão criar possibilidades inovadoras. Contudo, né, ele diz assim que ao lado, né, se por um lado as reformas educativas e as ações políticas procuraram nas últimas décadas incrementar formas de controle do trabalho docente, por outro lado, há um reconhecimento da força da ação docente no processo escolar. E é neste reconhecimento que foi fundamental a imagem do professor reflexivo, que é aquele profissional ativo, reflexivo, questionador e também, possivelmente, dotado de um saber que lhe é próprio como um grupo. E aí já é uma citação de Luke, que é uma outra pesquisadora
que discute a questão da pesquisação docente, né? Então, o que vem a ser essa prática reflexiva, voltando novamente no conceito de Donald Schoen, né? Como eu disse para vocês, e no conceito de Pernoud, o suíço. Então, para esses dois autores, deve ser uma prática entendida como uma competência ou uma atitude que o professor deve desenvolver no intuito de qualificar a reflexão das suas atividades corriqueiras, cotidianas, que todos fazemos, nós todos antes fazíamos e durante e após o desenvolvimento de uma atividade. Então, isso não deve ser entendido como um novo modelo, nem um novo tipo de professor, né? Não se trata, então de trocar de jeito de ser do professor, nem ser considerado como uma moda, né? Mas a possibilidade de reflexão. Então, o pensamento, ele parte de um aspecto rigoroso, crítico e alternativo, lembrando do nosso querido Paulo Freire, quer dizer, partir de dentro. O que é partir de dentro dessa formação? É passar a formação dos professores por dentro da sua profissão, por dentro da sua experiência. Então, à medida que vem aumentando as expectativas e as exigências sobre o trabalho docente, também tem vindo diminuir as possibilidades práticas dos professores em relação ao seu trabalho, né? Então, ao tempo todo nós estamos lidando com essa contradição. Então, nós temos também a questão do conhecimento docente, que é o conhecimento, a capacidade do professor de organizar a sua formação no interior do programa de desenvolvimento dos docentes. Nesse sentido, o Antônio Novo